O que revolta mais, a violência sofrida por uma mulher ou como o Estado trata essa violência sofrida por essa mulher? Como o Estado a escuta? Em outras palavras, as instituições de Estado, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, têm atendido à questão da mulher? Hoje nós vamos trabalhar o caso Daniel Alves, que gerou uma repercussão e um senso de justiça ou injustiça em muita gente. E o julgamento da internet também, né? E como o Poder Judiciário lida com isso e garante, em alguma medida, o devido processo constitucional. Antes, vou me apresentar, eu sou Vinícius Bonfim, sou jurista, psicanalista, artista, e nós vamos trabalhar hoje um caso muito delicado na sociedade brasileira que trata a respeito da violência à mulher e de uma denúncia importante no mundo do futebol, que é um mundo basicamente masculino, machista, em uma sociedade patriarcal, que, em regra, utiliza, né, e o termo utiliza aqui é proposital do utilitarismo, de tratar a mulher, inclusive, enquanto objeto, enquanto utilidade, enquanto servir à comunidade masculina. Inicialmente, é importante eu ressaltar de onde eu falo. Eu sou um homem e não vivencio, não tenho propriedade, nem quero falar por elas, pelas mulheres, mas com. Então, eu quero denunciar aqui, na verdade, os processos de violência simbólica, práticas físicas, psicológicas e demais violências possíveis, né, às mulheres, como uma contribuição para uma abertura de uma discussão mais abrangente e que se manifesta velada nas instituições de Estado, sobretudo no Poder Judiciário, que tem características oligárquicas, que se demonstram masculinas, brancas, que envolve uma questão de classe muito forte na história da sociedade brasileira. Apesar desse caso ter sido julgado na Espanha, ele pode ser analisado ou visto pelas lentes das identidades ou das mulheres brasileiras. E aqui a gente vai levantar essa discussão, que é uma discussão para melhorar todo o aspecto, né, da justiça institucional, sobretudo brasileira. Vamos lá? Esse é um caso de uma denúncia de estupro de um jogador de futebol, diga-se de passagem, de um ambiente masculino, heteronormativo, violento, homofóbico, em que se tem características de homens ricos, que são famosos, né? E isso diz muito porque, em regra, são beneficiados por toda uma matriz de pensamento eurocêntrica, colonial, que acabam por padronizar comportamentos masculinos que, em regra, são de violação à dignidade da mulher. Tem-se uma história, né, um caso, um fato, de que uma mulher, em uma boate, é assediada por Daniel Alves, um jogador de futebol, que entra no banheiro masculino e tem um caso, ou um suposto caso, com uma mulher dentro desse banheiro. A mulher o acusa de estupro no banheiro masculino. Daniel Alves, portanto, levanta toda uma argumentação de que foi depois de ter negado conhecer a mulher, depois de ter negado de ter tido relação sexual com ela, e depois ele assume que teve relação sexual com ela, acusado na Espanha, é detido, ele é preso preventivamente até o seu julgamento. O que ocorreu durante a semana passada foi que o jogador foi absolvido porque o tribunal ele entendeu que não havia prova suficiente, né, para uma condenação penal, embora tenha sido reconhecido o ato sexual. Aí aqui entram algumas questões que são importantes de dizer, porque em toda a construção do depoimento da mulher, ela acusou ele de não ter assumido uma postura de consentimento e que ela foi violada. E na última construção de argumento, né, no último depoimento do Daniel Alves, ele diz: tudo bem, eu cometi o ato sexual com ela, mas foi consentido. E ela fala que não foi consentido. Ele afirma durante o depoimento de que ela haveria realizado um sexo oral nele, consentido. E ela não trouxe esse fato como um fato verídico, como um fato, né, como algo que realmente aconteceu.
E o que tem-se como prova é que ele entra no banheiro masculino, depois ela entra no banheiro masculino por livre vontade, e os dois estão ali num ato de sedução prévio à entrada no banheiro masculino. Então, já leva a entender que ela foi ao banheiro masculino por uma livre vontade. Ele entra no banheiro e eles se trancam lá dentro e eles têm uma relação sexual. Ele argumenta que houve o sexo oral e ficou comprovado que sim, teria havido o sexo oral que não foi alegado por ela com consentimento e que as marcas no joelho dela teriam ocorrido por conta da posição a qual ela se colocou para a realização do sexo oral. E que depois desse sexo oral houve uma penetração na vagina. Foi o momento em que ela afirmou que haveria o estupro. Aqui tem uma questão. Ela poderia, né, nesse intervalo do sexo oral para penetração, ter falado não com ele. E ele pode ter insistido e violado sua livre vontade. E isso é estupro. Mas para comprovar que ela falou não, desse momento do sexo oral, o qual ele comprova que houve por livre consentimento por ela também precisaria comprovar de alguma maneira, que não teria havido uma penetração consentida. Delicadíssimo momento para pensar a respeito das relações sexuais entre as pessoas, não só entre homem e mulher, entre as pessoas. O momento de dizer não. E não é não. E não há mais nada o que dizer, né? Se está insatisfeito, cada um segue o seu caminho, né? E ponto. Então, garantir a liberdade da pessoa. Mas aqui nesse momento, por um processo acusatório e por uma condenação de uma pessoa, é importante que se traga mais elementos comprobatórios para poder chegar a essa conclusão. Ainda no mesmo sentido, é importante destacar, né, o Poder Judiciário é uma instituição de Estado e ele garante, ou pretende garantir, com que as partes tenham isonomia, ampla defesa e contraditório. São os princípios institutivos do processo, princípios que criam o processo. E o processo é, na verdade, um momento de apresentação de alegações, dos fatos. Ah, isso foi verdade. Não, isso é mentira. Ah, não, isso aconteceu. Não, isso não aconteceu. E aí as pessoas criam argumentações. Não é basicamente eu alegar, me estuprou e agora vamos prendê-lo, ou vamos linchá-lo, vamos cancelá-lo. Não, não é assim. As mulheres estão sob os olhos da violência, né, sob a pressão masculina durante toda essa história social ocidental. E o Poder Judiciário deveria ser uma instituição para garantir a liberdade e a integridade das mulheres. Mas para isso é importante discutir o devido processo legal. A minha abordagem aqui, ela é procedimental, ela é de garantia dos princípios processuais constitucionais. A nossa Constituição é o principal texto que garante a estrutura do Poder Judiciário, ou em outras palavras, como o Poder Judiciário deve atuar para garantir a legitimidade da sua decisão. Basicamente, o Poder Judiciário ele deve garantir com que as partes de um processo, o autor, o réu, né, ou quem acusa e quem está sendo acusado, tenham as mesmas garantias de argumentação e de apresentação de provas. Isso é fundamental para um processo democrático. Assim, sem essa estrutura procedimental ou do devido processo legal, constitucionalmente dizendo, não há que se dizer em democracia. Então a gente tem que pensar a Constituição a partir do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, que ninguém pode ser condenado senão a partir do devido processo legal, que a ampla defesa, o contraditório e a isonomia são garantias fundamentais, né? E que todo mundo é previamente inocente até que se prove o contrário. Sem o devido processo legal, não há que se falar em culpado. A gente já parte do pressuposto que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, isso é muito importante pensar a partir da estrutura do Poder Judiciário. A gente tem algumas problematizações aqui que são da seguinte categoria, né? Durante toda a história da sociedade brasileira ou da sociedade ocidental,
as mulheres tiveram menos voz. Elas não participaram dos processos de construção das próprias normas. Elas não conseguiram ter acesso a cargos e salários iguais aos dos homens. As mulheres estão em uma posição inferior na sociedade em virtude dos obstáculos, dos bloqueios que os próprios homens criaram. Existe todo um pensamento masculino que blinda, que protege os homens de perderem o poder, né? Tem uma autora muito importante que já há décadas denuncia isso, que é Iris Mariong, e ela diz que, né, a posição de assimetria das mulheres nas estruturas sociais já colocam as mulheres em um lugar desprivilegiado. Só que, além disso, né, não só a mulher tem menos voz, como a voz da mulher tem menos poder do que a voz do homem. Vou exemplificar. Se a gente tem um processo em que as pessoas têm o mesmo tempo e condição de fala, ainda que se tenha uma mulher com 10 minutos de fala, homem com 10 minutos de fala, o peso cultural que é atribuído à voz masculina é maior do que o peso cultural atribuído às mulheres. Então, a mulher pode até apresentar argumentos convincentes, importantes, racionais, bem coerentes, que ainda assim, pensando numa estrutura patriarcal masculina, a voz do homem ainda tem mais poder do que a voz das mulheres. Mas importante também aí, e é do, do bate-a-sopra, não tem jeito, a dinâmica ela é muito complexa. O julgamento da internet ele é fugaz, ou um julgamento acelerado, que os meios de comunicação também realizam ao julgar previamente quem é acusado, sobretudo pessoas famosas, né, que entram na mira da mídia e acabam também por sofrerem injustiças. Então, todo o processo de injustiça ele é importante numa análise jurídica, não só das mulheres, mas dos negros, dos pobres e, obviamente, ainda daqueles que são privilegiados numa cultura patriarcal machista, heteronormativa, classista, etc., né? Os homens. Elas também, as provas, melhor dizendo, né, contra os homens também precisam ser apresentadas. E as redes sociais não apresentam procedimentos ou ritos que possibilitam a apresentação de prova, né? Mas as redes sociais expressam uma dor social que legítima também, né? As pessoas não querem ver uma pessoa sofrer e, sobretudo, numa condição de violência sexual. Mas o tribunal do gozo, né, esse tribunal onde se busca não só justiça, mas é um tribunal que quer ver a queda do outro, quer ver o outro cair. Então é importante com que o Poder Judiciário se atente também a esse locus, né? A esse local que é contra-majoritário ou que vai contra as massas. E aqui é interessante agora fazer uma abordagem mais freudiana, porque Freud traz em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma obra de 1921, salvo engano, como é que as massas se comportam diante das condições de liderança, né? De um ator, de um juiz, de um líder carismático, né? Porque, em regra, esses líderes são homens. Olha que interessante. Então, poderia sim também haver toda uma questão de defesa do Daniel Alves, que não foi o caso, né? Não foi o caso. E tem um outro texto importante do Freud que chama Mal-Estar na Civilização, que é um texto de 1931, né? O Freud aprofunda esse assunto da cultura e como a cultura exige que o sujeito renuncie às pulsões, às questões, né? Os sofrimentos que aparecem e precisam ter uma vazão, esse sofrimento. E aí esse mal-estar, ele é basicamente em virtude da questão da pulsão sexual e da violência, né? Pode se transformar em raiva e ressentimento. E essa raiva e ressentimento
talvez se traduza numa acusação, num linchamento prévio, né? Esse texto do Freud, ele tenta responder, né? Porque, apesar de tantos avanços civilizatórios, né, a gente ainda atua com tanta angústia, insatisfação e tanta infelicidade nesse mundo. Essa ideia, né, da própria civilização que tenta nos proteger e organizar a vida coletiva, ela impõe restrições aos nossos desejos, que são os desejos mais profundos, como eu tinha mencionado, que é um ser humano mau, um ser humano violento, né, como uma condição humana e também uma condição sexual. Isso na sociedade gera um mal-estar. Por isso que, por Freud, o indivíduo nasce movido por pulsões, por energias, por questões as quais ele tende conter, mas essas questões são mais sexuais e de violência física. Então é preciso conter essas pulsões. E a cultura, então, né, ela aparece como um conjunto de regras, normas, vedações, proibições que limitam o gozo imediatamente, né, que restringe o gozo, que cerceia o sujeito de atuar na sociedade em favor da convivência, né? E a sexualidade, ela é particularmente visada porque é uma força muito potente e difusa ao mesmo tempo. Mas não se trata do sexo especificamente no sentido genital, do ato sexual, né? Mas de um campo do prazer, né? Além do princípio do prazer, né? E a cultura tenta canalizar essa energia sexual, que começa desde a infância, com o trabalho, com a família, com a religião, com a arte. E isso gera um termo que o Freud vai chamar de sublimação, que é um escape para outros lugares dessa repressão do gozo pela cultura, né? Isso é muito interessante. Só que essa repressão ela não some, né? Ela se transforma e muitas vezes ela vem em culpa. Pensando na estrutura de organização do pensamento do Freud, né, de um supereu que faz um papel de proibições, vedações, o eu, o id, ego e superego, né? Superego é o supereu, é a instância das vedações, do nome do pai, do cerceamento. E a educação tem, enquanto um processo cultural, tem forte responsabilidade na contenção desse gozo, da violência e do sexo. Então, o supereu que internaliza as proibições culturais, ele o tempo inteiro ele está nos vigiando por dentro. Então, a gente se culpa até por desejar o que a cultura não permite. A instância psíquica em Freud, ela trabalha a partir dessa internalização, das proibições parentais, sobretudo. Como eu falei, o nome do pai, especialmente o pai, que diz o não pode. Fala, não, isso não está certo. Ou meu filho sai da cama de sua mãe e vai para sua cama. É um corte, mas esse corte ele é importante que ele gera borda, ele gera identificação dele, do indivíduo que é cortado que é bordado, que é costurado, né? Ele está cheio de informações, ele tem uma cultura, ele cria sua identidade. Agora, a crítica feminista contemporânea, ela aponta questões muito importantes aqui, as quais é que esse supereu freudiano, ele está marcado profundamente por uma perspectiva masculina, branca, europeia, burguesa, sobretudo, né? Pensando na burguesia enquanto uma classe em ascensão desde da formação da modernidade. E Freud está atento a isso, mas na hora da construção da sua tese, a gente percebe que, sim, de fato, há respaldo no argumento feminista dessa crítica, né? Que a figura masculina, né? A figura do homem na tese freudiana, ela ainda é centralizante, ela é o eixo, né? O desejo, ele ainda permanece numa dimensão do masculino. A sexualidade feminina, né, por exemplo,
ela aparece como um enigma em Freud, né? Ele tenta encaixar o desejo da mulher dentro do modelo masculino padrão. E mesmo assim ele ainda não consegue. Então esse supereu também, enquanto uma construção atravessada por esse olhar masculino, reprime a sexualidade de todos, mas especialmente da mulher que não pode ter esse gozo, que não pode ter desejo. E quando tem desejo, esse desejo ele é visto como uma ameaça, como um desvio, como um excesso. E isso é importante. Então, esse próprio mal-estar que o Freud denuncia, ele também é a própria arma a qual o Freud aponta para a sua cabeça. Mas a discussão aqui não é especificamente sobre a tese freudiana ser machista. Não, a Freud é muito importante, essa é uma outra discussão plenamente cabível, né, de apontamento de uma estrutura masculina na tese freudiana, que as feministas fazem com muita maestria, mas aqui eu quero dizer sobre esse mal-estar enquanto um diagnóstico da cultura, frente ao enfraquecimento do masculino também. Né? Porque quando se enfraquece o poder masculino, em outras palavras, quando se fortalece o feminino, né? O poder da diferença, o poder da pluralidade, o poder do desejo, o detentor do poder ele reclama. Né? Então a gente pode pensar a cultura em Freud estruturada a partir de uma repressão, né? Ou da normatização do desejo também. Mas isso, obviamente, não é suficiente, né? Porque a construção da base cultural ela não é neutra. A gente não pode falar de neutro, ou seja, existe uma repressão que prioriza e organiza os valores a partir de uma lógica masculina. A construção da repressão ela é masculina. E no caso Daniel Alves, ainda que se tenha, né, podemos dizer assim, provas insuficientes ou que não haviam, ou que não havia a intenção de estupro do Daniel Alves, o que está por detrás dessa nossa discussão aqui é a capacidade, a voz da mulher de se colocar, né? A voz feminina, quando denuncia violência sexual, ela é colocada em suspeição, ela é colocada em xeque. O que Freud poderia nos ajudar a pensar aqui é que esse supereu cultural, que é a instância de controle do desejo coletivo, é historicamente patriarcal, né? A moral coletiva ela visa proteger, encobertar, blindar a moral masculina. A mulher se torna, portanto, aquela portadora dos excessos, né? Quando a mulher ela incomoda ou quando a cultura masculina se vê prejudicada, a primeira pessoa a sofrer essas acusações são as mulheres. Ah, mas como assim ela entrou no banheiro masculino? Ah, como assim? A mulher bebeu? Olha como ela estava dançando. Puxa, estava de mini saia, né? Ah, se não quisesse, não teria entrado no banheiro. E isso tudo caracteriza que o agressor não estava errado de ter agredido. E, vulgarmente dizendo, é um passar pano para os homens desse mundo masculino, né? E isso acaba por colocar a vítima como errada, né? Como assim, se ela fez sexo oral, por que que ela não quis então sexo vaginal? Quer dizer, ela poderia falar não a qualquer momento e deveria ser o suficiente. Mas ressalto que não basta, de fato, no mundo jurídico, nós precisamos alegar e alegar juridicamente apresentando provas. Ainda que essas provas tenham alguma fragilidade, mas elas precisam aparecer, né? Diante do argumento da vítima, né, ela acaba por fragilizar seu argumento ao negar um fato o qual ele conseguiu comprovar. E ela tinha realizado um ato sexual oral por consentimento, né?
porque ela não trouxe isso como um argumento. Mas enfim, assim, a cultura ela impõe uma renúncia dos desejos. E essa renúncia, né, para os homens tem sido historicamente mais permissiva. E para as mulheres, elas não gozam disso no mundo de fato. Elas são sempre cerceadas. Mas seguindo ainda com Freud em Mal-Estar na Civilização, ele propõe, né, que é possível, a partir da renúncia pulsional, principalmente da sexualidade e da agressividade, a cultura se estabelecer de maneira mais harmônica, né? Então é possível controlar gozo, mas qual gozo que nós estamos dizendo aqui? Nós vamos controlar o gozo de qual sujeito? Um sujeito de gênero feminino, né? Especialmente da mulher. Então o supereu aqui, como instância interna que vigia e pune, ele é formado a partir de uma imagem simbólica masculina. Isso estou repetindo algumas vezes porque isso é importante e significa dizer que é considerado legítimo, razoável e verdadeiro passar por esse filtro quando o argumento ele é fundamentado na masculinidade. O julgamento do Daniel Alves estrutura isso simbolicamente, né? Porque a mulher ter se manifestado com clareza, sua palavra acaba por muito colocada em dúvida. Agora é importante também, dentro de um argumento da discussão de gênero, lembrar da Judith Butler, né? Que ela nos oferece uma chave ainda muito contundente, né? Que é a ideia de gênero e que o gênero é uma construção performática. O gênero ele se caracteriza por atos, por discursos, por normas que são criadas. Então, não existe nada que seja antes ao sujeito, mas são construções culturais que definem quem é que tem direito a quê e quem não vai ter uma voz para ser ouvida. As mulheres, os transexuais, e aí a gente pode discutir por uma questão, levar para uma questão de classe e raça também, além de gênero, né? E há toda uma organização muito bem engendrada para fazer com que se tenha o afastamento de determinadas populações. Assim funciona o cárcere, né? As prisões, né? Então, a denúncia da mulher aqui, né? Eu não posso falar com propriedade desse lugar, mas levanto essa discussão de forma a contribuir com elas, né, é que não é apenas uma acusação contra um homem, né, mas é um ato que rompe com um silêncio imposto por uma norma patriarcal, né? E as mulheres estão falando que o corpo fala, e o corpo delas deve falar também, para além do que essa cultura patriarcal permite. As mulheres estão e vão, espero, romper com essas blindagens masculinas que impedem elas serem quem elas queiram ser, né? Butler nos ajuda muito a entender essa dinâmica, né, de quando esse discurso do homem parece neutro, mas quando ele opera, esse discurso opera dentro de uma linguagem patriarcal, isso fica muito bem representado, sobretudo nos tribunais. Se a gente parar, apesar de terem sido 4 mulheres no julgamento, né? O machismo, né, gente, ele não é um privilégio dos homens. As mulheres, todos estão constituídos por estruturas de pensamento machista, né? As instituições constituem esses sujeitos, pessoas sujeitadas a uma condição cultural que estabelecem formas de se pensar, de agir, de consumir, de se relacionar. Tudo é muito estrutural dentro da cultura. E é uma cultura, por isso que é importante reforçar que a cultura ela é machista. Então, as mulheres também praticam a cultura machista. Os homens, sobretudo, porque falam de um lugar privilegiado. E isso tem sido mudado. Mas
a palavra, né, do homem branco, famoso, rico, né, ainda prevalece nessa sociedade e a gente precisa romper com isso, né? Esse mal-estar contemporâneo que Freud, né, previu, ele ainda permanece, agora ele é denunciado com mais sofisticação, porque o machismo e o patriarcalismo está em todos os lugares. É preciso levar adiante esse mal-estar e que a civilização possa denunciar essa repressão ao desejo da mulher, para que ela possa ser livre e ser quem ela realmente queira ser, né? Talvez o grito da mulher hoje, e esse com o retorno desse mal-estar, não é contra especificamente a lei, mas como uma forma seletiva de como essa lei ela é aplicada na sociedade. Aqui a gente tem muitas outras reflexões por seguir. É um caso muito difícil. Eu tento aqui, com muita cautela, né, falar sobre o assunto, mas a gente tem muito que tratar ainda sobre patriarcalismo, o machismo, a violência à mulher, e me coloco aqui à disposição para dialogar para melhorar o discurso de violência, né? E romper essa barreira da violência à mulher, de obstáculo do desejo da mulher, para que elas possam ter a liberdade. E essa liberdade que a gente trata aqui, sobretudo em psicanálise, não é de ir e vir, como o direito ou como os juristas se pronunciam, é uma liberdade muito mais filosófica de conseguir desatar esses obstáculos que a cultura patriarcal tem colocado à mulher, né? Dela conseguir ser livre para manifestar o seu desejo como ela quiser manifestar, sem precisar de aval ou autorização de ninguém, né? Muito menos de nenhum homem, né? Não precisa de pai para poder, ou superior, para poder falar em público, para poder dançar como quiser dançar, vestir como quiser vestir, enfim, né, para atuar no mundo social com liberdade, como o seu desejo se pronuncia. Então, se inscrevam no canal, a gente vai discutir mais esse assunto, aqui tem pano para manga, e muito obrigado por assistir, um grande abraço.